Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 8 de setembro, nós vamos estudar a ortografia do ESA com S e do ESA com Z. Então, para começar a nossa aula, vocês irão pegar o caderno de vocês e vão fazer a anotação do quadro verde, combinado? Então, vocês vão fazer o nosso registro do cabeçalho e aí nós vamos começar aqui, tá? Então, nós vamos definir quando que nós usamos o ESA com S e o ESA com Z. Então, ESA com S, ele é feminino do sufixo ESA, ou seja, a palavra terminada em ES, nos adjetivos pátrios e em alguns substantivos. Olha, aqui a gente tem alguns exemplos. Japonês, masculino, quem nasce no Japão, por isso que é um adjetivo pátrio. Japonesa, então, ESA com S. Barão, baronesa. Isso aqui é um título usado antigamente, né? Hoje em dia a gente quase não usa mais esses títulos. Camponês, né? Quem mora no campo, que é o masculino, feminino, camponesa. Então, aqui está a utilidade do ESA com S. Então, o que é? Ele é usado sempre no final de adjetivos pátrios, quando estão femininos, né? E de alguns substantivos. Agora, ESA com Z é sufixo formador dos substantivos abstratos, derivados de adjetivos. Então, toda vez que eu tiver um substantivo abstrato, o que é isso, professora? Substantivo abstrato são coisas que eu não consigo pegar, são coisas que a gente imagina, que a gente sente, mas a gente não pega, não manipula. Por isso que a gente chama de substantivo abstrato, tá? E o que acontece aqui, ó? Belo. Todo mundo sabe que uma coisa bela é uma coisa bonita, que chama atenção, né? E aí, como que vai ficar o feminino de belo? Quer dizer, o adjetivo derivado de belo. Beleza, triste, tristeza, rico, riqueza, gentil, gentileza. Ou seja, são todas palavrinhas que o ESA é escrito com a letrinha Z. Por quê? Porque forma substantivos abstratos que derivam de um adjetivo. Ó, belo é um adjetivo, triste é um adjetivo, rico e gentil. Então, quando eu quero, transformar esses adjetivos aqui em alguns substantivos, ele recebe a terminação ESA com Z. Aí, resumindo o que a gente falou, né? Deixando mais de fácil entendimento, ó, a gente tem esse quadrinho laranja aqui, ó. Usa-se ESA com S para formar o feminino de adjetivos pátrios e de alguns substantivos. E ESA com Z para formar alguns substantivos que são derivados de adjetivos. Então, aqui tá o nosso fechamento, tá bom? Então, eu uso ESA com S toda vez que eu vou formar o substantivo de adjetivo pátrios e de alguns substantivos. E o ESA com Z toda vez que eu vou formar substantivo que é derivado, ou seja, vem de um adjetivo. Agora, nós vamos fazer as atividades que estão na página 68 e 69. Então, vamos pegar o nosso livro na página 68. Vamos colocar a data de hoje, a gente vai começar pela tirinha. Então, ó, ortografia ESA com S e ESA com Z. Leia esta tirinha, níquel náusea. Então, níquel náusea é o nome desse ratinho aqui, ó, tá? Que tá conversando com o rato Rooter. Então, o níquel náusea pergunta para ele, algum problema, rato Rooter? E ele tá com uma cara de espanto aqui, vamos ver por quê.
Aí ele responde, ó, o rato Rooter. Marquei com uma garota bem aqui e ela não veio. Aí o ratinho fala, tem certeza? Aí ele escuta, Então vamos agora responder umas questões sobre essa tirinha. Letra A. Por que Níquel Náusea pergunta se Rato Rooter tem certeza de que a garota não veio? Por quê, pessoal? Quando a gente olha a ilustração da tirinha, o que a gente percebe? Que o Rato Rooter está sentado sobre a garota com quem ele marcou o encontro. Então, nós vamos responder aqui na letra A, ó. Porque ele percebe que o Rato Rooter está sentado sobre a garota com quem marcou um encontro. Lembrando, gente, que Rato Rooter, ó, tá aqui na pergunta, é um substantivo próprio. Então, a gente tem que escrever com letra maiúscula. A palavra certeza deriva de um substantivo ou de um adjetivo? A palavra certeza vem de certo. Certo é o quê? É um adjetivo. Então, nós vamos anotar aqui. Adjetivo certo. Atividade número 2. Nós vamos preencher esses espacinhos aqui com substantivos derivados dos adjetivos que estão entre parênteses. Então, nós temos limpo e pó. Então, nós vamos fazer a leitura das frases para poder colocar certinho, né, o substantivo que vai preencher aqui. Esse hospital sempre foi cuidadoso com sua limpeza. Então, olha só, aqui eu tenho o quê? Um substantivo derivado de adjetivo. A gente viu lá no início da aula que toda vez que for derivado do adjetivo, a gente vai usar a ESA com Z. Então, limpeza com Z. Os visitantes ficaram chocados com a pobreza do lugar. Também com Z, porque é um substantivo derivado de adjetivo. Então, que terminação foi usada para formar os substantivos derivados de adjetivos? Então, nós vamos anotar aqui que foi a terminação ESA, e esse ESA tem que estar escrito com Z. Combinado? Última atividade do dia. Observe o feminino da palavra e faça o mesmo com as palavras a seguir. Então, aqui a gente vai ter alguns adjetivos, né, pátrios. Então, a gente sabe que toda vez que a gente tem o adjetivo pátrio ou alguns substantivos, a gente usa a terminação ESA com S, como está aqui no modelo. Holandês, holandesa. Escocês, escocesa, com S. Japonês, japonesa. Duque, duquesa. Marquês, marquesa. Milanês, milanesa. Então, que terminação foi usada para formar o feminino aqui? A terminação ESA, escrita com S. E só para relembrar e finalizar e reforçar o que a gente viu no início da aula, nós vamos ver então quando devem ser empregadas as terminações ESA com S e com Z. Então, está aqui, ó, usa-se ESA com S para formar o feminino de adjetivos pátrios e de alguns substantivos, e ESA com Z para formar alguns substantivos que são derivados de adjetivos. Agora, aqui no final, eu vou deixar para vocês a correção da página 68. Está aqui, ó. Então, vocês vão ver se vocês responderam corretamente. Iniciaram com letra maiúscula todas as respostas. E se tiver alguma coisinha que
ficou errada, por favor, vocês apagam e corrijam. Então, está aqui a correção da matéria de hoje. É só dar um pause e corrigir. A aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima aula.